Seja bem-vindo ao nosso canal AprendaExcelOnline.com. Eu me chamo Leonardo e na aula de hoje eu quero te ensinar a como trabalhar com a função ProcX, pessoal. Passando por cada argumento dessa função, nós vamos aprender passo a passo os cenários onde essa função pode ser aplicada. Então, se você não conhece a função ProcX, eu recomendo que fique nesse vídeo até o final, porque a minha promessa é que você saia daqui dominando essa função, combinado? E essa é uma função obrigatória para todos aqueles que trabalham com Excel. Não tem como viver sem conhecer a função ProcX aí para quem lida com Excel no dia a dia, né, pessoal? Então, ó, antes da gente começar a aula também, já fazendo aqui o meu jabá, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, isso é muito importante pra gente, pessoal. Isso faz com que o YouTube leve esse vídeo a mais pessoas que também possam estar precisando desse conhecimento e, além disso, nos motiva aqui a continuar gravando e gerando conteúdo gratuito para vocês, combinado? Então, ó, aproveita aí a aula e bora aprender Excel. Então vamos lá, pessoal. Começando pela definição da própria Microsoft, você pode consultar na documentação, ela diz o seguinte: a função ProcX pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna um item correspondente à primeira correspondência encontrada. Se não houver uma correspondência, então ProcX poderá retornar a correspondência mais adequada, ou seja, aproximada. Não dá para entender muita coisa, né, pessoal? Com essa definição fica difícil de realmente entendermos aí para que serve a função ProcX. Então vamos na prática construir passo a passo o nosso entendimento, né, o nosso conhecimento acerca dessa função. Vamos lá. Aqui nesse exemplo, pessoal, nós temos uma tabela de vendedores, né? Então eu tenho aqui os nomes dos vendedores, a filial que eles pertencem e o valor vendido por cada vendedor. E a nosso objetivo aqui é muito simples, né? Com base no vendedor selecionado aqui na célula F7, eu quero trazer o valor que esse respectivo vendedor vendeu, né? Esse é um exemplo claro, assim, que a gente poderia utilizar a ProcV, atenderia perfeitamente, mas olha como fica mais simples com a ProcX e eu vou exemplificar também aqui a diferença entre elas, tá? Que a gente vai incrementar um pouquinho esse exemplo. Vamos lá então resolver esse problema primeiramente com a fórmula ProcX. Igual para indicar para o Excel que eu estou iniciando aqui uma nova função, vou chamar aqui a função ProcX, certo? E ele vai começar a me pedir os argumentos aqui dessa função, pessoal. O que é que ele está pedindo primeiro? Pesquisa valor. O que isso significa? Qual é o valor que eu quero pesquisar? No caso, a Maria Oliveira, né, que é o conteúdo aqui da célula F7. Ponto e vírgula, ele vai me perguntar pesquisa matriz. Onde está este valor que você está pesquisando? Eu só posso encontrar a Maria Oliveira dentro aqui da coluna vendedor. Ela está bem aqui, ó, na linha 9. Então eu vou selecionar aqui o devido intervalo, né, da pesquisa matriz, ponto e vírgula, último parâmetro obrigatório da função, matriz retorno, ou seja, qual é o valor que você quer retornar, né? Onde estão os valores possíveis de retorno, né? Seria uma explicação melhor. Justamente a coluna D, né, pessoal? Onde nós possuímos aqui o valor, que é de fato o que a gente quer apresentar em tela. Somente isso é o suficiente. Se eu fechar e pressionar Enter, você vai observar, deixa eu formatar isso aqui para a gente ver certinho, você vai observar, pessoal, que a gente já conseguiu chegar no nosso resultado. Maria Oliveira, 195 mil, linha 9, Maria Oliveira, 195 mil. Tá batendo, né? Estamos de acordo, certo? Vamos avançar. Olha só a ProcV, pessoal. Vamos fazer o mesmo resultado aqui agora com a ProcV, para a gente começar a fazer algumas comparações. Ó, ProcV, estou chamando a função ProcV, ela me pergunta qual é o valor procurado. No caso, a Maria Oliveira, né? O conteúdo aqui da célula F8. Ela me pede a matriz tabela. Veja só, pessoal, aqui ela está me pedindo uma tabela que vai servir de matriz. Então eu preciso selecionar toda a minha tabela, onde eu tenho ali os valores que serão retornados. Ponto e vírgula, vamos para o próximo argumento da ProcV, certo? E ele me pede aqui um num índice coluna. Ou seja, dessa tabela aqui, existia lá a coluna 1, que é a coluna vendedor, a coluna 2, que é a coluna filial, e a coluna 3, que é a coluna valor. Qual você quer retornar? No caso, é a 3, né, pessoal? É a valor. Fechei, show de bola. Ele já me trouxe um resultado aqui. Vamos comparar? Opa, tá diferente, né, pessoal? 187 mil não é o valor da Maria Oliveira. Isso aconteceu pelo seguinte, pessoal. Selecionei aqui a célula G8, onde eu inseri a ProcV, F2 para abrir novamente a fórmula, e aqui existe um último argumento da ProcV que eu preciso passar se eu aceito uma correspondência aproximada, ou seja, valores aproximados ali do qual eu estou procurando, ou a correspondência exata. Nesse caso, eu quero a correspondência exata, então vou passar um falso aqui, pressiono Enter, agora sim, ele vai procurar exatamente por Maria Oliveira e não vai aceitar nenhum outro resultado. Agora a gente tem aqui o mesmo resultado, né? Beleza, aprendemos aqui diferentes maneiras de resolver esse problema com a ProcX e com a ProcV.
Acho que você já observou que a PROC-X é mais simples, mas tem uma grande diferença entre elas, pessoal. Vamos fazer uma modificação aqui nessa planilha. Olha só, vou inserir aqui uma nova coluna, que eu vou chamar de ID, tá? Vou até copiar aqui a formatação. Ó, e aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui e coloquei aqui alguns IDs, tá, pessoal? Ou seja, alguns números que identificam a linha, tá? Então, o vendedor 1 é a Ana Silva, o vendedor 2 é o João, o vendedor 3 é a Maria Oliveira e assim sucessivamente. Agora, a gente quer trazer aqui nos nossos resultados também o ID do vendedor, certo? Além do valor, eu quero trazer o ID com base no conteúdo aqui da célula G7, certo? Conseguimos resolver isso com o PROC-V? Não conseguimos, pessoal. Mas nós conseguimos com a PROC-X, e aqui está uma grande diferença. A PROC-V, pessoal, aqui no primeiro argumento, ó, esse argumento aqui, valor procurado, sempre deve ser obrigatoriamente a primeira coluna da sua tabela, certo? Então, nesse caso aqui, o vendedor, ele já não é mais a primeira coluna, ele é a segunda coluna, né? Porque na primeira coluna nós temos os IDs. Então não tem mais como o PROC-V funcionar. Ele sempre pesquisa da esquerda para a direita e não o contrário. Ele não consegue, a partir de uma coluna à direita, retornar um valor que está à esquerda, certo? Então você pode até tentar, quer ver só? PROC-V, valor procurado Maria Oliveira, matriz tabela, como eu já expliquei, precisamos selecionar aqui todos os valores, né, toda a tabela, número índice coluna. Lembra que aqui você precisa colocar qual o número da coluna, da esquerda para a direita, que vai ter o valor a ser retornado, certo? O que você colocaria aqui, já que nós estamos pesquisando pelo vendedor, que está aqui na coluna 2? Você colocaria 1, talvez menos 1? Não adianta, pessoal. Eu vou colocar o número 1 para tentar retornar aqui o ID, vou passar aqui a correspondência exata, quando eu fechar, ele vai dar erro, ele não vai conseguir, não tem como isso aqui funcionar, tá, pessoal? Diferente da PROC-X, vamos agora para a PROC-X, onde eu já consigo também pesquisar da direita para a esquerda, sem nenhum problema. Então, pesquisa valor, vai ser no caso a Maria Oliveira, certo? Pesquisa matriz, como nós já aprendemos, é a matriz, no caso aqui, a coluna onde está o valor que nós estamos pesquisando, ou seja, toda a coluna vendedor, certo? Ponto e vírgula, matriz retorno. E olha só, aqui eu tenho uma flexibilidade, pessoal. Eu consigo indicar para o Excel tanto uma coluna à direita, eu poderia, por exemplo, retornar o valor, como também uma coluna à esquerda, como o ID, por exemplo, que é o que a gente vai fazer. Então, selecionei uma coluna à esquerda ali da coluna vendedor, vou fechar aqui o parênteses, pressiono Enter, e olha só, pessoal, que fantástico, funciona perfeitamente bem. A Maria Oliveira, ele me retorna o ID 3, que está certinho, né? A gente tem aqui a Maria Oliveira na linha 9 e o ID que corresponde a Maria Oliveira é o ID 3. Então essa é a PROC-X na sua versão mais básica, tá, pessoal? E agora a gente vai explorar mais algumas possibilidades, porque existem N outras. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer isso procurando na horizontal como se fosse uma PROC-H. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos agora exercitar a fórmula PROC-X, porém buscando valores na horizontal, como se fosse a fórmula PROC-H. Nós já fizemos aqui a comparação com a PROC-V. A PROC-V é muito similar à PROC-H, né, com a diferença que a PROC-V trabalha na vertical, a PROC-H na horizontal. Então nós não vamos mais fazer esse tipo de comparação, vamos direto entender como a PROC-X trabalha também na horizontal. Olha só, pessoal, continuo com o meu mesmo exemplo aqui, a diferença é que eu vou iniciar aqui então a minha fórmula PROC-X, igual para indicar para o Excel que nós estamos iniciando ali uma nova função. Vamos abrir aqui a nossa fórmula e agora ele pede o pesquisa valor. Nós vamos procurar agora, pessoal, pelo vendedor, que é o nome dessa coluna. O meu objetivo agora é despejar todos os vendedores aqui abaixo dessa nova coluna. Nós vamos pesquisar isso lá na nossa tabela original. Vai acompanhando que você já vai entender. Ponto e vírgula. Qual é a nossa pesquisa matriz? Ou seja, mais uma vez, onde está este valor que eu estou procurando? No caso, vendedor. Tá bem aqui, né, pessoal? Nas colunas da minha tabela original, né, da minha fonte de dado. Ponto e vírgula, qual é a matriz retorno, né? Qual é o valor que eu quero retornar quando eu encontrar, então, essa coluna chamada vendedor? Seria essa coluna aqui, pessoal? Não pode ser, né? Porque aqui agora está vendedor, mas poderia ser filial. E aí ele deveria me trazer essa coluna aqui. Então, para isso, nós vamos expandir, ó, fazendo a seleção de toda a tabela, certo? A depender do que está aqui, ele vai trazer o valor correspondente abaixo. Fechando aqui a nossa fórmula, pressionando Enter, observa aí o resultado, pessoal.
nós já conseguimos então despejar todos os vendedores aqui abaixo nessa coluna. Se eu digitar aqui filial, ele vai, obviamente, despejar todas as filiais que ele encontrou ali na tabela original, né, na nossa fonte de dados. A mesma coisa para valor, tá? Então você observa com esse exemplo que a PROC-X também funciona no sentido horizontal, né, que é muito similar ali à nossa fórmula PROC-H, tá bom? E se eu quisesse buscar uma intersecção, pessoal, entre um valor vertical e um valor horizontal, será que dá para fazer esse negócio? Dá sim, vamos aprender isso agora. Vamos lá então, pessoal, aprender a trabalhar com o PROC-X na horizontal e na vertical. Para isso, eu já deixei aqui a nossa planilha preparada, tá? Eu tenho aqui agora uma nova aba chamada PROC-X horizontal e vertical. E nós temos uma diferença de cenário aqui, pessoal. Vamos entender primeiro o nosso cenário e como nós vamos resolver isso com a PROC-X. Agora, eu tenho duas colunas, tá? Eu tenho a coluna vendedor e aqui eu já tenho uma validação de dados onde ela está me trazendo todos os vendedores disponíveis na minha lista. Se você não sabe como trabalhar com validação de dados, eu vou deixar o link aqui anexado nesse vídeo, tá? A gente tem uma aula sobre isso no canal. E eu posso selecionar aqui qualquer um dos nomes, tá? Por exemplo, Luciana Pereira, certo? Aqui na segunda coluna, pessoal, eu também tenho a possibilidade de selecionar qual dado eu quero trazer da Luciana Pereira, que é a que está selecionada aqui no momento, certo? Eu posso trazer a filial da Luciana, eu posso trazer o valor, né, da Luciana, e esse é o nosso cenário. Nós vamos precisar resolver isso com a fórmula PROC-X, o que tem uma diferença dos cenários anteriores, não sei se você percebeu, que a gente vai fazer uma busca agora no eixo X e no eixo Y, né, na horizontal e na vertical. Observa só, na prática, a Luciana Pereira está aqui, bem na linha 11 do Excel, possui o ID 5, e eu quero trazer, no caso, o valor 135 mil. Mas se eu alterar isso aqui para filial, eu quero trazer, então, a intersecção, né, pessoal? Justamente na linha da Luciana Pereira, certo? Na coluna da filial, ou seja, esse dado aqui. Nós estamos fazendo uma busca na horizontal e na vertical. Então vamos lá, com muito cuidado, com calma, tá? Nós vamos aprender como fazer isso aqui agora no Excel. Iniciamos então a nossa fórmula PROC-X, que você já está craque aí até nesse momento do vídeo, né? Pressionando aqui o igual para indicar para o Excel que eu estou iniciando uma nova função. Digito aqui PROC-X, entro na função, ele me pede então o pesquisa valor. Nós vamos começar pesquisando pela Luciana, né, pessoal? Ponto e vírgula, próximo argumento da função, ele me pergunta onde eu quero pesquisar essa Luciana Pereira, né? Bem aqui, ó, na minha lista de vendedores, certo? Como a gente já aprendeu. Ponto e vírgula, ele me pergunta qual é a matriz retorno. E aqui está a grande diferença, pessoal. Eu não posso simplesmente selecionar aqui a coluna valor, né? Porque senão eu fixaria aqui em valor e, independente de colocar aqui filial ou não, não me traria a filial, apenas o valor, já que eu fixei o valor. Então, para a gente deixar essa fórmula dinâmica e conseguir fazer a busca na horizontal, nós vamos abrir uma nova função PROC-X, agora na horizontal. Pensa aqui, na primeira chamada aqui do PROC-X, nós estamos resolvendo aqui a vertical, né, pessoal? E agora nessa segunda chamada da função PROC-X, nós vamos resolver no sentido horizontal, tá bom? Então, vou acessar aqui a PROC-X, tá? E aí ele me pergunta novamente, qual é a pesquisa valor? Pelo que você está pesquisando? Nós já resolvemos aqui o vendedor, né, pessoal? Agora a gente precisa resolver aqui, ó, o que estiver nessa célula, que no caso aqui é a filial. Ponto e vírgula, ele me pergunta a pesquisa matriz. Onde você quer pesquisar essa filial? Só pode ser aqui nas minhas colunas, né, pessoal? Nos nomes aqui das colunas, ó, no sentido horizontal. ID, vendedor, filial e valor. Tudo bem? Até aqui tá fácil, né? Ponto e vírgula, e ele me pergunta qual é a matriz retorno. Se você lembra, quando nós fizemos ali o exemplo horizontal, né, a gente seleciona toda a tabela, porque se eu selecionar valor, ele vai ter todos esses valores aqui disponíveis para fazer a busca. Se eu selecionar filial, todos esses valores disponíveis para fazer a busca. E assim sucessivamente. Então nós precisamos selecionar todos os valores de todas as colunas, uma vez que nós selecionamos aqui, ó, em verdinho, todas as colunas. Basta selecionar então toda a nossa tabela. Vamos fechar o segundo PROC-X, mais um parênteses para fechar o primeiro PROC-X, Enter, e tá aí o resultado, pessoal. Conseguimos então fazer uma busca na horizontal e na vertical, trazendo aqui no caso a filial, mas olha só, se eu mudar aqui para vendedor, obviamente Luciana Pereira, se eu mudar aqui para valor, 135 mil, vamos confirmar esse dado, ó, linha 11, 135.678, a filial da Luciana.
tá certinho também, tá? Vamos buscar aqui agora um outro vendedor, vamos buscar aqui o João Santos, a filial dele é Minas Gerais, como tá aqui. Vamos ver aqui o valor vendido por esse vendedor. Opa, o vendedor não, o valor 124.567. Perfeito, pessoal. Conseguimos então atingir o nosso objetivo e agora nós vamos começar a conhecer os parâmetros opcionais dessa função, a começar pelo modo correspondência. Vamos descobrir o que é esse modo correspondência agora. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos aprender sobre o modo correspondência da função procx e começar a entrar nos argumentos opcionais dessa função, que é fantástica, né? Não tenho dúvidas que você já entendeu bem isso, né? Já estamos caminhando aí para 15 minutos de aula. Por favor, fica comigo até o final, que ainda temos muita coisa a aprender aqui. Essa planilha está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo, ok? E agora o nosso cenário é o seguinte. Eu estou trazendo aqui um exemplo lá do Score Serasa, né? E existe uma faixa, pessoal, para classificar a qualidade aí de bons pagadores, né? Observa só essa imagem. De 0 a 300, a gente tem aqui o perfil muito baixo, né, que indica uma grande probabilidade de inadimplência. Aí de 301 a 500 nós temos o baixo, de 501 a 700 nós temos o bom, de 701 até 1000 a gente tem o excelente. O que a gente quer fazer agora utilizando a fórmula PROC-X é justamente ter a possibilidade de trazer a classificação dos nossos clientes que estão aqui, ó, bem na coluna B, né, a partir aqui dos pontos que cada um tem. Mas observa que esses pontos são aleatórios, pessoal. Nós não temos pontuação exata aqui, né? E essa classificação é feita com base nessa tabela que está aqui. Então a gente tem aqui uma réplica dessa imagem. 300 muito baixo, 500 baixo, até 700 bom, até 1000 excelente. Show de bola? Esse é o nosso cenário. Nós vamos precisar trazer essa classificação aqui para a célula G7, né? Bem na coluna classificação. E a gente já tem aqui um funcionário com seu devido valor, ok? Já fiz aqui a PROC-X que você já aprendeu para trazer para cá o valor, né? Os pontos aqui. Eu vou até mudar isso aqui para pontos, tá, pessoal? Para ficar melhor. Pronto. Então estou trazendo para cá os pontos de cada um dos funcionários, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, para Pedro Costa, é 32, coitado. O Pedro tá realmente um péssimo pagador aí. Vamos ver o Rafael Almeida, 380. Vamos lá. Então agora precisamos trazer essa classificação, que não é exata, para cá. Como é que a gente faz isso com a PROC-X? Vou passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Tenho certeza que vocês já estão craques aí. Chamei a função PROC-X. O que eu quero pesquisar? É pelo nome que eu quero pesquisar? Não, né, pessoal? Agora eu quero trazer uma informação que está aqui, ó, nessa tabela. E qual é a nossa referência, né? Que dado existe aqui que a gente também possa buscar na nossa tabela de classificação? São os pontos, né? Então eu vou buscar pelos pontos. Onde eu consigo encontrar esses pontos? Bem aqui, ó, estão na faixa, certo? E o que eu quero trazer de informação? A classificação, certo? Quando eu encontrar. Agora vem o grande detalhe, pessoal. Ponto e vírgula, a gente vai começar a entrar aqui nos argumentos opcionais da função PROC-X. Sempre que você vê aqui colchetes, tá? Como você está vendo aí, se não encontrada, é um parâmetro opcional e você pode ou não passar, certo? Por enquanto, nós vamos ignorar essa opção se não encontrada. Não é esse o parâmetro que a gente vai trabalhar agora. Então, para isso, eu pressiono mais uma vez o ponto e vírgula para ele pular e ir para o próximo argumento, que no caso é o modo correspondência, é o que a gente quer trabalhar. E observa o que aparece na tela aqui, pessoal. Nós temos basicamente 4 opções. A opção de número 2, correspondência de caractere coringa, a gente não vai trabalhar agora, não faz muito sentido para a gente nesse momento, tá? Depois eu posso fazer uma aula a respeito. A correspondência exata, exatamente aquilo que você já conhece lá no PROC-V. Ele vai buscar exatamente pelo valor que está nessa coluna pontos aqui dentro da faixa. Só que ele não vai encontrar, vai dar erro, porque nós não estamos trabalhando com valores exatos. E diferente do PROC-V, ele também dá a opção de trazer uma correspondência exata ou próximo item menor, ou uma correspondência exata ou próximo item maior. O que se difere do PROC-V, né, pessoal? O PROC-V a gente consegue até dizer para que ele traga uma correspondência que não é exata, mas a gente não consegue controlar se ele vai, de acordo com o valor pesquisado, trazer o que está mais próximo do valor maior ou trazer o que está mais próximo do valor menor. Nesse caso aqui, nós temos um até, pessoal. Lembra do até? Então é uma faixa ali que fala até 300, muito baixo, até 500, baixo. Então a gente quer sempre trazer a correspondência exata ou próximo item maior. Na prática, o Rafael Almeida, ele possui aqui 380 pontos, né, de pontuação. Tá aqui, ó, Rafael Almeida, que é a pessoa que nós estamos trabalhando no momento. Ou seja, qual seria a classificação do Rafael Almeida? O PROC-X vai olhar para a faixa 300 e vai pular, já que é exata, o próximo item a maior, certo? Aí ele vai olhar para a faixa 301 e 500 e vai aceitar essa faixa. Uma vez que eu tenho 380,
não é 500, mas aí eu pego o próximo a maior, que é 500, certo? Não pode ser 300, porque a gente está usando o item a maior. Se eu utilizo o item a menor, eu vou demonstrar isso aqui para vocês, ele vai trazer um muito baixo, mesmo tendo 380. Então vamos pressionar aqui agora a tecla Tab, pessoal, que ele já insere para a gente aqui o 1, que significa correspondência exata ou item a maior, tá bom? E pronto, repara que eu tenho ali um outro argumento opcional, se eu pressionar ponto e vírgula eu consigo entrar nesse argumento, mas eu também não vou utilizar esse argumento por agora, então apago o ponto e vírgula, fecho a função, dou um Enter e tá aí, pessoal. Olha só o resultado. Ele trouxe aqui então a classificação baixo, né? Já que o Rafael Almeida está aqui no 380. Se eu buscar agora aqui a Vanessa Lima, que está com 980 de pontuação, ele vai trazer justamente o excelente, né? Agora observa a diferença. Selecionei aqui a célula G7, pressionei F2 para entrar na função. Vou voltar aqui para o argumento, tá? E vou colocar agora -1. Observa o que vai acontecer. Já foi para bom, né? Apesar de ter 980, ele vai se aproximar do item a menor. Qual é o item a menor? Bom, né? Porque para ser excelente tem que ser no mínimo 1000, beleza? Então essa é a diferença, tá? Vou voltar aqui novamente na função, vamos voltar isso aqui para o próximo item a maior. Opa, aqui é 1, né? Que é exatamente o que a gente quer. E pronto, pessoal, conseguimos aqui o nosso resultado. Agora, se vocês observarem, a gente tem aqui também o modo se não encontrado, bem aqui, ó, tá vendo? Isso significa o seguinte, imagina que eu venho aqui, agora eu vou ignorar essa função aqui, tá, pessoal? E vou colocar 1200, tá? 1200. Ele retornou um ND. Por quê? Porque não existe essa faixa aqui dentro da nossa classificação, né? Então, eu extrapolei, eu estou procurando por um valor que não existe. Eu também consigo tratar isso nessa fórmula ProcX, pessoal. Olha que legal. Seleciono aqui, então, a minha fórmula G7, F2 para entrar na função novamente e vamos voltar. Ó, nós vamos trabalhar nessa parte aqui da função, que é justamente o se não encontrado. Observa ali em negrito. Ó. Se eu passar para cá, eu fui para o argumento de modo correspondência. Se eu voltar, se não encontrada. A gente não tinha colocado nada aqui até então, mas agora nós vamos colocar. O que a gente coloca aqui, pessoal? Uma mensagem. A gente pode passar, por exemplo, uma string, tá? Um texto. String nada mais é que texto, tá? E para sinalizar que é um texto, a gente coloca entre aspas, como você está vendo aí. E eu coloco aqui, por exemplo, ó, não encontrado. Ao pressionar Enter, olha só que legal, pessoal. Sempre que tiver um valor que não pertence à nossa faixa, o Excel já vai devolver essa mensagem não encontrado para a gente. Muito legal, né, pessoal? Então, para a gente fechar agora a função ProcX, essa aula já está ficando muito longa, nós vamos aprender sobre o modo pesquisa, que é o último argumento opcional aqui dessa função incrível, tá, pessoal? Vamos lá, então, aprender sobre o modo pesquisa. Para finalizarmos, então, essa super aula aqui de ProcX, pessoal, vamos entender o último argumento opcional, que é o argumento pesquisa. Mudei aqui um pouquinho o cenário, tá? Agora eu tenho uma planilha muito simples de estoque, não tem nem data, de tão simples, mas é o suficiente para o nosso exemplo, tá? Imagina o seguinte, que a cada vez que o morango aparece, e você percebe que os itens são repetidos, eu tive uma atualização no estoque. Então, meu estoque de morango começa com 725 morangos, depois, né, eu faço a venda aí de muitos morangos e fico com 32, depois eu reabasteço meu estoque e fico com 859, depois eu faço a venda de muitos morangos novamente e fico com 93, tá? E o que a gente quer fazer aqui, pessoal, é analisar o estoque atual. Ou seja, você concorda que o estoque atual é a última linha encontrada do item que nós estamos pesquisando, certo? Pois na medida que o estoque vai sendo movimentado, eu vou adicionando novos registros aqui para baixo com o valor atual do estoque, ok? Tá claro? Tá tranquilo, né? Até aqui tudo bem. Muito bem, então você concorda que, quando eu for fazer a pesquisa pelo ProcX, eu preciso dizer para a função que me retorne o último valor encontrado, e não o primeiro valor encontrado, pois o primeiro valor é o estoque desatualizado, né? Lá atrás, quando eu tinha 725 morangos, ok? E o estoque atual, na verdade, é de 93, que é a última linha do morango. Então, pessoal, conseguimos também resolver isso aqui com a ProcX, né? De uma forma muito simples, eu vou mostrar para vocês. Igual, para indicar para o Excel que estamos iniciando aqui a função, ProcX. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui pelos argumentos, tá? Nessa altura do campeonato, tenho certeza que você já tem aí um domínio completo da função. Então eu vou pesquisar pelo morango, né? O meu pesquisa valor. Vou passar aqui a minha lista de produtos, onde o ProcX vai encontrar esses morangos, certo? O que é que eu quero devolver, pessoal? O que eu quero que o Excel retorne aqui de informação? Qual é a minha matriz de retorno? Justamente a quantidade em estoque, não é isso?
Então seleciono aqui toda a minha coluna de estoque. Posso utilizar aqui o se não encontrada, que nós já aprendemos para que serve. Então, se não encontrar, eu vou passar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui para a função. Se não encontrar, eu vou passar aqui um não encontrado, tá? Entre aspas, porque é um texto, é uma string, não se esqueça, ok? Ponto e vírgula novamente. O modo de correspondência, que nós também já aprendemos nessa aula, é uma correspondência exata, ok? Então eu quero exatamente morango, não quero aproximações. Vou colocar aqui o 0, ok? Lembrando, pessoal, esse é o valor default, tá? É o valor padrão. Se eu não passar nada e simplesmente pular, ó, estou pulando aqui o argumento modo correspondência, é como se ele já colocasse o 0 automaticamente ali para mim. Para eu deixar isso bem explícito, vou deixar o 0 aqui, tá? Ponto e vírgula, indo para o próximo argumento da função. Agora sim, o modo pesquisa, que é onde a gente quer entrar. Ali, o 2 e o menos 2, que é a pesquisa binária, pessoal, essas opções aqui, a gente deixa para falar no outro vídeo. O que mais nos interessa e mais vai agregar valor é a 1 e a menos 1, tá? Que aqui eu consigo pesquisar do primeiro ao último, ou seja, de cima para baixo, certo? Nem precisaria passar, porque isso é o padrão da fórmula, né? Quando a gente não passa nada. Ou menos 1 para pesquisar do último ao primeiro. Então, o ProcX vai ler de cima para baixo, né? Quando ele encontrar o valor de cima para baixo, ele vai trazer aqui o retorno para a gente. Ou seja, na prática, é o último registro que nós estamos pesquisando, que no caso é o morango. Quer ver só? Vou passar aqui o menos 1, ok. E tá aí o resultado, pessoal. Simples, simples assim. 93 é exatamente a minha última correspondência aqui do morango, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui a uva, ele vai trazer 980, que é exatamente o último registro da uva. Ele não trouxe esse registro da linha 8, ele trouxe o registro da linha 15. Se eu passar aqui o limão, ele vai trazer o registro da linha 14, que é o último registro do limão. E assim, pessoal, nós concluímos então essa aula de ProcX, uma aula bem longa, né, uma aula bem completa sobre a função, passando detalhadamente sobre cada ponto aí da função. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e não se esqueça de visitar o nosso site www.aprendexcelonline.com. Se você quer aprender Excel do básico ao avançado comigo, lá a gente vai se aprofundar em todas as partes do Excel. Tenho certeza que você vai adorar o curso. Então não deixa de visitar. Dá uma olhada, o preço está muito bacana e é um dos melhores investimentos aí que você pode fazer para sua carreira profissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.